Oi, pessoal. Vamos retomar a continuação do capítulo de propriedades mecânicas dos metais. E aí eu queria começar com um resumo, porque a gente viu bastante coisa na última aula, né? E a gente vai relembrar vários conceitos que a gente introduziu, conceitos bastante importantes. Então, o primeiro ponto que eu quero relembrar são os tipos de carregamento. A gente viu que são os três tipos principais: tração, compressão, cisalhamento, né? Esses três primeiros aqui, né? A tensão de tração, a direção uniaxial para fora, a de compressão, a tensão uniaxial para dentro, né? E a de cisalhamento são tensões paralelas com sentidos contrários. E a torção, que é uma mistura, ela não é um tipo de carregamento puro, né? Ela combina outros tipos de carregamentos, principalmente o cisalhamento, né? A gente também viu o conceito de tensão. A gente tinha esses carregamentos, essas forças num determinado material e a gente podia transformar essa força numa tensão ao dividir pela área. A gente viu que o conceito de tensão de engenharia era quando você sempre utilizava a área inicial, a área original do corpo de prova. Que isso é muito importante, porque hoje a gente vai ver o que é tensão verdadeira. A gente vai ver o outro tipo de tensão, diferente da tensão de engenharia. A gente viu esse gráfico aqui, clássico, né, do comportamento do material, quando está solicitado um carregamento aqui de tração de um metal, né, e a gente tinha um comportamento bem característico dos metais. A gente tinha uma fase elástica e uma fase plástica, né? Uma fase elástica o material ele exibia um comportamento como se fosse uma mola. É isso, ele se deforma, mas ele volta ao tamanho original. Já na fase plástica, a gente vai ter uma deformação permanente. Ele se deforma, mas ele não volta ao seu tamanho original. Ele vai ter uma deformação residual. A gente viu também que a gente tinha uma relação entre a tensão e a deformação, que era dado pela lei de Hooke, que é essa lei aqui. E esse parâmetro de proporcionalidade era conhecido como módulo de elasticidade. A gente também viu que a gente tinha uma fórmula semelhante para a tensão de cisalhamento. A gente tinha o módulo de cisalhamento, que era G, e a deformação cisalhante, aí, que era o gama. A gente viu uma propriedade na característica conhecida como anelasticidade, que é quando a gente tinha um material que se deforma, que a deformação elástica do material ela é dependente do tempo, né? Quando você liberava a carga original, o material que tinha exibia esse comportamento de um tempo para voltar ao tamanho original, né? Era um material anelástico, conhecido essa propriedade conhecida como anelasticidade. O que mais que a gente viu? A gente viu uma relação entre as deformações dos diferentes eixos aí. Então aqui a gente lembra que, por exemplo, se a gente pegar esse corpo de prova aqui, a gente vai ter o eixo Z e aqui X e Y, não é isso? Deixa eu ver aqui. Isso, X e Y. X e Y e Z. Certo? Então a deformação em X e Y ela era a mesma se o material era isotrópico. O que é o material que é isotrópico? Ele não varia, a deformação não varia com a direção da tração aí, né? A direção do carregamento. Já essa relação aqui do coeficiente de Poisson era justamente relacionando essa estreitamento, essa estricção aqui da área e o alongamento do corpo na direção Z. Isso que era o coeficiente de Poisson. Depois a gente partiu para o ensaio de tração, mais especificamente. E a gente viu essa curva aqui, né, clássica. A gente viu diversas regiões dessa curva e diversas propriedades que podiam ser retiradas dessa curva. A gente viu aí 5, né? Primeiro, o escoamento. Primeiro, o que era escoamento? Escoamento era quando o material... não são todos os materiais que apresentam essa região, né?
mas era quando apresentava esse deslizamento, as discordâncias, né? Essas discordâncias foram os defeitos que a gente inseriu no material por conta da tração. Okay? E aí esse material ele tem uma acentuada deformação para uma mesma parâmetro de tensão, né? Para um mesmo grau de tração aí. Okay? Alguns materiais exibem esse comportamento. Quando o material não tiver esse comportamento bem característico, a gente viu que a gente pode traçar uma reta paralela à região elástica aqui, com a deformação de 5% ou 2%, dependendo do caso, não é isso? Ok, e aí a gente encontra o limite de escoamento. Então, o limite de escoamento é justamente essa tensão aí, onde há essa transição da parte elástica para a parte plástica. A gente viu o limite de resistência à tração, que é justamente nesse ponto aqui. Não é isso? Essa tensão U aqui. Esse que é o limite de resistência à tração. É a máxima carga que o material resiste. E a gente viu que nessa região U aqui, acontece a estricção do material. Não é isso? O material ele vai apresentar um pescoço. Né? O corpo de prova ele tem essa estricção aqui, essa redução acentuada de área, e aí a tensão de engenharia começa a cair. É isso, por isso que tem essa região aqui do gráfico onde ela cai. E aí hoje a gente vai ver que essa queda de tensão aqui, ela é aparente, porque na tensão de engenharia a gente usa a área inicial. Isso? A gente usa a área inicial e a gente vai ver, a gente sabe que essa área ela diminui. Então a tensão verdadeira que a gente vai ver, ela é justamente considerando essa área real. Né? A área está diminuindo, então a gente vai diminuir essa área e essa área instantânea. A gente tem esse aumento aqui da resistência também, porque a gente tem um processo conhecido como encroamento. O que acontece? O material ele vai endurecendo pelo fato das discordâncias. Né? A gente viu na matéria passada que ao inserir discordâncias, defeitos no material, o material acabava, se você diminuir o tamanho de grão, por exemplo, você acabava endurecendo o material, você aumentava a resistência dele. Ok? A gente vai ver isso mais para frente também, esses processos de aumento de resistência. Por isso que a resistência aqui aumenta. A gente viu mais outras 3 propriedades, dutilidade, módulo de resiliência e tenacidade. O que era dutilidade? Né? A dutilidade era... A gente viu que o material podia ser chamado de dúctil quando ele tinha uma alta deformação até se romper. E era justamente isso, né? Que era a dutilidade. A dutilidade podia ser medida numericamente através do alinhamento percentual, que era a variação do comprimento, ou da redução de área, que era a variação da área. Okay? A gente tinha um módulo de resiliência, que era a absorção, né? Aqui está o escoamento, era essa área aqui da curva até o limite da região elástica. Então, era a energia que ele absorvia na fase elástica da deformação. E a gente tinha a tenacidade, que era a energia absorvida até a fratura. Então, era a área total aí do gráfico. Era a energia até a fratura. Aqui eu peguei uma tabela do livro com algumas propriedades aí, dessas propriedades que a gente viu de tração de alguns materiais. Só para a gente ter uma ideia aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui o limite de escoamento, lembra que é essa propriedade aqui. O limite de resistência à tração é essa tensão aqui. E a ductilidade, que é o quão o material se deforma até a fratura, não é isso? Então, é o grau da deformação. Eu cheguei a falar na aula passada sobre o ferro, né? A gente viu que o ferro é um material que a gente podia conhecer, até o livro usa esse termo, né? Macio. Então, tá vendo que o limite de resistência à tração aqui do ferro é 262 megapascal e uma ductilidade alta, de 45% aí de alongamento até a fratura. Então, por exemplo, quando você insere
o carbono no ferro, que você gera a liga que a gente conhece como aço, olha como as resistências do material aumentam, né? Já o aço 1020 aí é um aço bem barato, muito comum, acho praticamente um dos aços mais baratos que tem. É um aço que tem uma porcentagem bem baixa de carbono aí, basicamente só carbono, não tem nenhum outro elemento de liga. E a resistência, o limite de resistência à tração dele vai para 380, o limite de escoamento que era 130 vai para 180. Tem um aumento percentual aí de uns 30%, mais ou menos. Mais de 30%, quase 40%, né? Ok? E aí já a ductilidade diminui, né? A ductilidade que era de 45% vai para 25%, mas ainda é uma ductilidade ok, né? A gente vai ver aços com ductilidade bem melhor aí. E todos eles estão no estado recorsivo. Depois a gente vai ver esses tratamentos térmicos. Olha outro material aqui, o alumínio, né? Que o alumínio é bem fácil de deformar, né? Para quem a gente conhece. E a gente consegue dobrar um anel de um lata de alumínio, né? Então o limite de resistência dele, ó, a tração é 90 megapascal e o escoamento é 35. Tem alta ductilidade. Você vê que o ferro, sem nenhum elemento de liga, ele tem uma ductilidade maior que a do alumínio, né? Então é isso aí. Depois vocês dão uma olhada aí como curiosidade, ok? Tá certo. Então a gente vai começar a ver a matéria nova aí, que é a tensão e deformação verdadeiras. A gente vai ver a diferença da tensão de engenharia. Eu coloquei esse gráfico aqui, que é de tensão de engenharia ainda. Então a gente tem aqui até esse ponto M, a redução de área é pequena, e aí no ponto M aqui tem uma formação de uma restrição ou um pescoço. E aí a tensão aparentemente cai. Mas a gente já vê que essa tensão ela não cai, né? Ela continua crescendo. Então vou mostrar um gráfico aqui diferente, tá vendo? Ó, tem a tensão de engenharia e tá vendo que a tensão verdadeira ela continua crescendo. Porque lembra que tensão é força sobre a área. Então, para você romper o material, você continua aumentando a carga. Mas, como você usa para o cálculo de tensão a área inicial na tensão de engenharia, e a gente sabe que essa área, na verdade, ela está mudando, né? Aparentemente a tensão cai. Okay? Então, a gente vai utilizar aí a diferença da tensão de engenharia para a tensão verdadeira vai ser a área instantânea, que a gente chama. Então, a gente vai trocar a área original pela área instantânea. A deformação verdadeira vai ser dada por essa fórmula aqui, né, que é o ln do comprimento instantâneo e o comprimento inicial. Eu coloquei aqui, se não ocorre variação de volume durante a deformação, a gente pode falar que o volume inicial é o volume final. O volume é a área vezes comprimento. Então, a área instantânea vezes o comprimento instantâneo tem que ser igual à área original vezes o comprimento original. E aí, utilizando essas relações aí, todas essas três relações que a gente viu, a gente pode ter uma relação entre a deformação verdadeira e a deformação de engenharia, a tensão de engenharia, e a tensão e a deformação verdadeira com a deformação de engenharia, ok? E aqui eu vou ter uma fórmula que é a da tensão verdadeira com a tensão a tensão verdadeira com a deformação verdadeira. Então eu vou ter esse K e esse N, eles vão ser constantes, né, para cada material aí, e esse N é o conhecido como coeficiente de cruamento. Lembra que encruamento é justamente esse aumento de dureza por conta da deformação que você está inserindo no material. Que é isso que a gente chama de encruar. Ok, aí eu coloquei os valores de N, K aqui nessa tabela, também vocês dão uma olhada e pausa o vídeo para dar uma olhada. E o gráfico, aí quando a gente tem a deformação verdadeira. Ok? Então aí, ó. Essa tensão é a medida. Essa tensão corrigida aqui é quando você leva em consideração a concentração de tensão por conta da estricção. Né? Se você modelasse matematicamente isso e gerar no sorte de elementos finitos, né? Que elementos finitos é justamente a técnica que a gente usa para calcular a tensão no computador, computacionalmente, e aí se você fizesse isso numericamente,
você veria que nessa região as tensões seriam praticamente concentradas totalmente na região da fricção. Por isso que o rompimento é bem rápido depois que acontece o pescoço, né? Se vocês lembram do vídeo do videozinho do que a gente viu pro ensaio de tensão. É ensaio de tensão ou ensaio de tração, é isso? Então vamos fazer um exercício aqui agora. O que diz esse exercício? Esse problema do livro, esse exemplo. Ele diz cálculo da ductilidade da tensão verdadeira. Lembra da ductilidade? Que podia ser o percentual de alongamento ou a redução de área. Então fala assim, um corpo de prova cilíndrico é feito em aço com um diâmetro original de 12,8 milímetros. Um corpo de prova é testado sob iteração até sua fratura, tendo sido determinado que ele possui uma resistência à fratura expressa em tensão de engenharia, né, tensão FI, de 460 MPa. Se o diâmetro de sucessão transversal no meio da fratura é de tanto, determine a ductilidade. Então, lembra, em termos de redução de área. Então, a gente vai ver a ductilidade, a letra A aí, é em termos de redução de área. Então, vai ser a área final menos a área inicial. Como é até a fratura, né? Por isso que eu estou colocando F. Mas se fosse antes da fratura, a gente poderia colocar o I, que é de instantâneo, sobre a área inicial. Lembre que a área final ela é menor que a área inicial. Então, eu vou colocar esse negativo aqui para corrigir. Okay? E depois vou multiplicar por 100 para dar em termos de porcentagem. Então, lembra que a área, vamos começar pela área inicial aí, é o π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. É isso? E a área, o diâmetro inicial. E a área final é π, o diâmetro final ao quadrado, sobre 4. Se a gente colocar isso aqui na fórmula da porcentagem de redução de área, a gente vai ficar com isso daqui, né? π sobre 4 df ao quadrado. A gente vai ver que esse π sobre 4 ele aparece em todos os casos aí. É isso? Então a gente pode simplificar isso, né? Colocar em evidência e simplificar, e aí vai ficar vezes 100. E aí vamos pegar os diâmetros lá. Então o diâmetro inicial é 12,8 e o diâmetro final é de 10,7. A gente não vai precisar converter esses diâmetros aí, por quê? Porque tá tudo em milímetro. E aí, como vai ficar milímetro em cima e milímetro quadrado embaixo, né? Milímetro quadrado em cima e milímetro quadrado embaixo, essas duas unidades vão acabar se cortando. Desde que as unidades do numerador sejam iguais às unidades do denominador. Ok? Então é só colocar aqui na nossa fórmula que a gente gerou, vai ficar e aí eu vou colar aqui, né? Vai ficar 30%. Ok? Essa porcentagem de redução de área. Ok. Então vamos fazer a letra B. A letra B perguntava a tensão verdadeira na fratura. Então a gente tem aqui, eu coloquei o diâmetro final, o diâmetro inicial e a tensão na fratura em termos de tensão de engenharia, lembra disso? E ele pede a tensão verdadeira. Lembra que a tensão verdadeira é a força sobre a área instantânea aí. Ou seja, essa aqui pode ser a área de fratura, né? Como a gente está perguntando aí, a área de fratura, que a gente utiliza com o diâmetro de fratura. E lembra que a tensão de engenharia, que vai ser essa tensão F aí, ela é a força sobre a área inicial. Então a gente pode calcular a força real aí com a tensão de engenharia.
Então, a força real vai ser o quê? A tensão de fratura vezes a área inicial. Aqui, galera, a gente vai precisar converter, tá bom? Então, aqui eu vou converter 460 vezes 10 a sexta Pascal. E a gente vai utilizar o diâmetro aqui inicial para começar. Vai ser 0,0128 metros. Lembra que é dividir por 1000. É isso? Aqui também, né? Ok. Então a tensão vai ser 460 vezes 10 a sexta. Vezes a área, que é π sobre 4, vezes o diâmetro ao quadrado. E aí a gente consegue uma força de 59.200 newtons. E aí com essa força aqui, a gente pode utilizar ela para calcular essa força aqui, que é a tensão de engenharia. Então aqui a gente consegue calcular a tensão verdadeira, que vai ser a força 59.200 sobre a área inicial, a área instantânea, que é a área final, que vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. E o diâmetro final é 0,0107 ao quadrado. E a tensão verdadeira vai ser 660 megapascal. Converteu de novo. Pessoal, vou destacar aí. É isso. Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês, que vai ser muito útil aí. Eu falei que a gente tem que converter as unidades, né? Aqui você viu que o livro, ao fazer o exercício aqui também, ele converteu. Nem isso, ele tinha newtons por metro quadrado, que era pascal, ele colocou 10 a sexta, que era 460 megapascal, e milímetros ele converteu. Vamos lá. A gente sabe que, vou colocar aqui, conversão. A gente sabe que tensão é força sobre área, ok? E aí, força geralmente é dada em newtons, área é dada, geralmente, as peças é dada em milímetros quadrados, que a peça é pequena, né? E é a unidade do próprio paquímetro, e a tensão é dada em megapascal. Se vocês perceberem, se vocês utilizarem a força em newtons, a área em milímetros quadrados, a tensão já sai automaticamente em megapascal. A gente pode ver isso daqui, ó. Se a gente colocar newtons por metro é igual a pascal, não é isso? Agora, se a gente pegar newtons por milímetros, convertendo aí para metros, né? A gente pode colocar até aí na frente. A gente sabe que 1 metro... Opa! Milímetro por metro quadrado aqui, né? Newton por milímetro quadrado. Se a gente fosse passar para metro, a gente sabe que 1 metro quadrado, 1 metro para milímetro, a gente multiplica por 1000. Como está ao quadrado, para passar para milímetro quadrado, a gente tem que elevar ao quadrado. Então, 1 metro quadrado é 10 elevado a 6, que é 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a 6, 1 milhão de milímetros quadrados. Então, aqui vai ficar newtons. Se a gente fizer a equivalência agora, né? 1 milímetro quadrado, ele vai ser quanto? A gente vai passar esse 10 a menos 10 sobre 6 aqui dividindo. A gente pode colocar até uma igualdade aqui. Então, a gente
pode deixar assim, ó. Então, a unidade, né? Então, pegando 1 milímetro, esse 10 a menos 10 a 6 passando para baixo, ele vai ficar 1 metro quadrado sobre 10 elevado à sexta. Ou seja, 1 milímetro quadrado é igual a 10 a menos 6 passando para cima, metro quadrado. E aí a gente substitui isso daqui, ó, que 1 milímetro quadrado é 10 a menos 6 metros quadrados, a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar 10 elevado à sexta newtons por metro quadrado. Então, aqui, vou passar uma linha aqui, a gente sabe que 10 a sexta é o quê? Mega. E newtons por metro quadrado é pascal. É isso, ó. Newtons por metro quadrado é pascal. E 10 elevado à sexta é mega. Ok? Então, se vocês utilizarem metros, ou milímetros quadrados e newtons, a tensão sai em megapascal. Do mesmo jeito que se você utilizar a tensão em megapascal e a força em newtons, a área vai sair em milímetros quadrados. Ok? A gente não podia usar nesse exercício aqui, porque a gente acabou usando o diâmetro, mas... e aí teve umas conversões aí, mas tem vários exercícios que vocês podem utilizar isso daí. Ok? Então vamos para o próximo exercício. Esse exemplo aqui, ele fala o quê? Ele fala assim, cálculo do coeficiente de encroamento. Lembra que encroamento é aquele endurecimento por conta da deformação. Calcule o coeficiente de encroamento N na equação 619 para uma liga na qual uma tensão verdadeira de 415 MPa produz uma deformação verdadeira de 0,10. Assuma um valor de 1035 MPa para K. Então, essa equação 619 é a equação da tensão verdadeira com relação à deformação verdadeira. E ele está pedindo o N. É isso o coeficiente de encroamento. Então, perceba que esse N aí está elevado, né? Essa fórmula aí, reescrevendo aí, ela é assim, ó. É a tensão verdadeira elevada a N. Ok? O que a gente tem que fazer? Antes de qualquer coisa, a gente vai ter que isolar esse N aí. O que a gente tem que fazer? A gente já fez isso em alguns outros pontos. Para a gente tirar um expoente, a gente tem que utilizar a operação inversa desse expoente, que vai ser o quê? O log. Então, a gente vai fazer... primeiro a gente vai isolar o EVI, vai fazer isso aqui, né? Tensão V sobre K é igual ao meu a tensão verdadeira elevada a N. Eu vou inverter, só para ficar melhor. Ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar log com a base sendo a mesma base da tensão verdadeira. Por quê? Justamente para poder eliminar aí o meu expoente. Aqui eu vou utilizar várias propriedades de logaritmo. Tá certo? A primeira que eu usei aqui agora foi justamente log na base A do A é 1. Ok? Outra propriedade é, se ele for elevado a B, eu posso fazer B do log de A na base A. E sendo log de A na base A 1, eu posso falar que isso aqui é igual a B. Ok? Então, são essas propriedades que a gente vai utilizar. Então, aqui eu fiz isso, eu vou pegar esse N aqui e passar para lá. Então, vai ficar N vezes o log Para quem não lembra dessas propriedades de logaritmos, eu recomendo vocês relembrarem, né, propriedade de logaritmo. A gente usa muito em equações diferenciais. Para quem faz comigo aí já viu algumas coisas no começo da disciplina. E para quem não lembra, relembrar aí isso no médio, ok? Então aqui a gente vai ver uma outra propriedade de logaritmo que vai ser 1. Então aqui vai ficar só n.
que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai utilizar outra propriedade de logaritmo, que vai ser a mudança de base. Como é que a gente faz para mudar a base? A gente quer o log aí na base 10. Para a gente fazer essa transformação, a fórmula é assim, ó. Vou escrever primeiro, e depois eu mostro aqui. A fórmula é assim, ó. Log de A na base B. Se eu quero passar para a base C, que é uma base nova, percebam que na calculadora de vocês tem log de 10, mas não tem log de EV. Então, vamos supor que a base nova aqui é 10. Esse 10 aqui é igual a C. Para eu passar para a base nova, vai ser o quê? Log na base C de B dividido por log na base C de A. Então, foi isso que a gente fez, tá bom? Vou apagar isso aí agora. Para quem vai pausando o vídeo aí para vocês acompanharem, tá bom? E aí a gente vai utilizar a próxima propriedade, que é o logaritmo de diferença. Mas essa nem precisa, né? Vocês poderiam colocar isso aqui na calculadora direto. Mas a gente pode fazer. O log de uma divisão é a diferença dos logs. Ok? Aí agora a gente tem tudo no enunciado, é só substituir. A tensão verdadeira é 415. Aqui, substituir aqui. O K vai ser 1035. Substituir aqui. E o EV é 0,10. A deformação verdadeira é 0,10. Substitui aqui. Ok? E aí, acompanhando a resolução, tá bom? A gente tem isso daqui. Percebam que aqui a gente não precisava mudar a unidade. Por quê? Porque, ó, seria megapascal sobre megapascal. Né? Aqui na fórmula megapascal sobre megapascal, e aí a unidade acabaria cortando. E aí no fim a gente, substituindo aí 415, 1035 e 0,1, a gente obteve um coeficiente de encroamento aí de 0,40. Ok? Então eu quis evidenciar para vocês aqui só a manipulação algébrica. Tá certo? Essa é a aula de hoje. Eu vou passar a lista para daqui a 2 semanas, porque eu vou passar um projeto para a semana que vem. Depois leiam lá o projeto. O projeto vai ser sobre dureza, porque aí seria uma parte bem teórica. Então eu separei. Vocês vão ter que gerar um trabalho. Cada grupo ficou com um tipo de ensaio de dureza. E além disso, tem outras especificações lá. Vocês vão ter que gerar um vídeo de 2 minutos explicando brevemente sobre a dureza que ficou para o grupo de vocês. E aí depois, isso para a próxima terça-feira, que vai ser dia 14. E aí na quarta-feira vai ter um testezinho, valendo meio ponto, bem pequeno, justamente sobre os vídeos de vocês, que eu quero que cada grupo veja um vídeo do outro grupo e aí responda esse teste. Então o trabalho vai valer 1,5, o vídeo vai valer, o questionário sobre o vídeo vai valer meio, e aí vai compor os 2 pontos que faltam para dar os 5 pontos da nota da avaliação da primeira unidade de vocês, que a outra foi o outro questionário de 3 pontos que a gente fez, certo? Então é isso, obrigado pessoal.